importante a gente saber como orar, ser eficiente, ter uma oração eficaz, ser assertivo nas nossas ações de oração. Então vamos lá, primeiro ponto para você entender como você tem que orar de forma eficaz: seja persistente, insista no seu tempo de oração, não desanimes, seja corajoso. Vai doer o joelho quando você dobrar o joelho? Vai, mas continue lá. Nem que você, mas está doendo demais. Senta, não existe uma posição, tem que entrar de joelho, não, pode sentar, irmão, senta e coloque a tua mente cativa a Cristo. Pense tudo o que você tiver que pensar, mas você vai dizer: eu estou aqui para orar, e eu não saio daqui enquanto eu não falar com Deus, enquanto eu não expressar o meu sentimento a Deus. Seja persistente, não desista jamais, seja contínuo. Segundo ponto, contínuo, todos os dias, todo o tempo. Você quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta para ver como a gente não dá continuidade. Você lembra de algo que você pediu a Deus e não alcançou ainda, e que você parou de orar sobre aquilo? Algo que você pediu lá atrás, mas não aconteceu, eu parei, não vou orar mais, porque não aconteceu mesmo. Não, retome, seja persistente, contínuo, até que Deus traga a revelação sobre aquilo que você pediu, até que Deus confirme se Ele vai dar ou se Ele não vai dar, porque tem coisas que Ele não vai dar, irmão. Você pediu mal, porque você não pediu pela palavra, que é o terceiro item. Uma oração eficiente, irmãos, eficaz, ela tem que ter base bíblica. Você tem que orar segundo aquilo que está no coração de Deus, não o que está no teu coração, porque o coração do homem é enganoso. Mas ainda assim, Deus é tão grandioso e misericordioso, que Ele concede o desejo do teu coração. Olha que Deus bom. Mas se você não disser a Ele quais são os desejos do seu coração, Ele não vai saber. Não, pastor, mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe mesmo. Mas você não pediu, por que eu vou dar? Por isso Ele insiste: pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Você tem que fazer, irmão, orar e agir, simples assim, apresentar razões. Senhor, eu estou orando por causa disso, quais são as tuas razões? Então Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai ouvir o teu clamor, mas você precisa ser objetivo, todos os dias. Eu estou falando especificamente de oração de petições e oração, existe uma diversidade de ações de oração, ok? Mas eu estou falando especificamente de oração de petições e de intercessão. Existe oração de adoração. Inclusive algo que chama muito a minha intenção no tempo de orar, de interceder, irmão, é que nós não oramos pelo Espírito. Oramos por coração, oramos por mente, mas não pelo Espírito. Mas o que é orar pelo Espírito? Aí complicou, né? O que significa isso, orar pelo Espírito? Orar em línguas? Também, mas não é só isso. A Bíblia diz que o homem carnal conhece as coisas carnais, sim ou não? Mas o homem espiritual, ele entende as coisas do Espírito. Orar pelo Espírito é ter intimidade com Deus, e aquilo que o Espírito revelar é o que você ora. Mas esse é um nível diferenciado, amém, querido? Mas que não exclui você. Todos podemos alcançar isto. Não é para aquele que é mais religioso, ou que vai mais na igreja, não, é para aquele que busca. Não está dizendo aqui, não, aquele que é líder do tal ministério, aquele que é pastor, aquele que é isso, ora em espírito, não. Está dizendo que se você buscar, você vai desenvolver uma vida de oração em espírito, nas coisas do Espírito, no entendimento da sabedoria de Deus, e saber quais são os moveres de Deus para os seus dias, para a sua família, o que Deus quer fazer para a sua família este ano.
Como você vai descobrir a revelação profética dos planos de Deus para a sua vida este ano, se você não tiver uma oração em espírito? Porque só uma oração em espírito nos permite acessar a mente de Deus e a revelação profética, que é baseada e fundamentada na palavra de Deus, nas Escrituras. Estão me fazendo entender, irmão? Está complicado? Está anotando? Se não estiver anotando, pode assistir o culto depois, você anota tudo. Que são passos importantes. Nós não temos que orar por orar. Vou orar, aleluia, glória a Deus, amém, tchau. Obrigado a Deus pelo dia, aleluia. É bom também, nada contra, amém. O dia foi bom hoje, hein, Deus, aleluia. Guarda o meu dia amanhã, também é bom, glória a Deus. Mas há ações específicas de petições, e Deus nos chama a isso, irmãos. Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer te fazer feliz, pacífico, Ele quer liberar a paz sobre a tua vida, sobre a tua família. Mas você precisa ser assertivo, objetivo e claro diante de Deus. Quais são as suas petições? Quais são as tuas razões? Por que você merece ser abençoado? Por isso, ore a palavra de Deus. Amém? Ore a palavra para cada situação que você possa viver nesta vida, irmãos. Deus tem uma palavra de esperança para você. Deus tem uma palavra de revelação, de segurança, de vida sobre a sua petição. Mas ore a palavra, busque isso, clame por isso, conheça Deus. Clame, grite, mas busque ao Senhor de todo o teu coração. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Entre diante da presença de Deus em ter certeza de fé. Eu já me perdi nos números aqui. Quando nós passamos pela persistência, quando nós entendemos que precisa ter continuidade, não podemos desistir, mas ser contínuo nas nossas petições. Quando nós entendemos que precisamos orar a palavra, precisamos estar em concordância com aquilo que está no coração de Deus, então vamos orar em espírito, vamos orar na língua dos anjos. O Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como falar. A Bíblia diz isso. Tem momentos na vida que não sabemos nem como expressar a Deus. Como que eu vou falar? Não tenho o que falar. Esta é a hora de você deixar o Espírito fluir, que aí o Espírito fala por você. Olha que coisa linda, irmão. Olha o que a oração transforma na tua vida. Quando você não tem mais palavras para dizer a Deus, mas a tua vida está em plena intimidade com Deus, o Espírito fala por você, irmão. Imagina o Espírito clamando por você. Cara, isso é tremendo, isso é fantástico. Eu não sei se você já chegou nessa situação, mas eu cheguei uma vez, algumas vezes, mas tem uma vez que foi muito forte na minha vida, porque eu estava num desespero de emprego. Minha esposa nem deve lembrar muito disso, ela deve lembrar da fase difícil lá em Londrina, que a gente não tinha mais, estava tudo errado. Fazia 3 meses que eu estava naquele lugar, já estava sendo mandado embora, né? As malas não tinham nem sido desfeitas, eu já estava sendo dispensado. E ela ia à igreja todas as tardes orar, e teve um dia que eu saí do clube, tinha saído da relação dos convocados, eu não estava na lista dos jogadores que iam para a partida. Todo mundo foi embora, e eu fiquei lá. Eu sempre gostei de treinar muito, então eu chegava antes, saía um pouco depois, mas naquele dia eu saí no mesmo horário, e eu sentei no vestiário, e eu comecei a chorar diante de Deus. E aí me faltou palavra, eu não sabia mais o que falar. Deus, não sei mais o que fazer, eu treino que nem um condenado, não faço um gol nem no treino, gente. Centroavante que não faz gol morre de fome. Não é? E não tinha como, a coisa não acontecia, nada estava certo, estava tudo errado da minha vida. Desesperado. Então eu chorei naquele lugar, e as palavras me faltaram. Eu não sabia mais o que pedir. E naquele dia eu senti a presença do Espírito clamando por mim. Comecei a orar em espírito de uma maneira tão fantástica, que eu saí daquele lugar alegre. Não digo que resolveu na hora, não, irmão, não resolveu na hora, ainda passei mais um pouquinho, alguns dias sofrendo com essa dificuldade.
Mas no tempo oportuno, Deus atendeu a minha súplica, a súplica da minha esposa, e reverteu a minha situação naquele lugar. De menos de 3 meses sendo relacionado nos jornais para ser dispensado. Eu trabalhei naquele clube 2 anos e meio, como um dos melhores atletas do clube. Deus mudou a minha história, Deus pode mudar a tua história. Mas nós precisamos seguir esses passos de fé e de oração, de intercessão e clamor a Deus. Sermos persistentes. E vai chegar um tempo, é verdade, que você não tem palavras, você não sabe mais como falar, mas descanse, só não saia do teu lugar de oração, só não desista do teu lugar de oração. O Espírito falará por você, com gemidos inexprimíveis. Eu já tentei imaginar isso, irmão. O que seria gemidos inexprimíveis que a Bíblia diz? Já tentei ver em dicionários e ver tudo. Irmão, é inexplicável a expressão que o Espírito Santo tem em teu favor diante do trono da graça. Ele geme por você. Você já imaginou alguém gemendo, chorando e clamando pela tua vida? Mas isso só vai acontecer se você tiver uma vida de oração, de continuidade, de persistência, de palavra de Deus, de intimidade, de relacionamento com Deus. Então você vai chegar lá nesse nível, nessa condição. Se você souber apresentar as razões, você vai fazer, e Deus vai te abençoar. Diga para o seu irmão agora: Deus vai ouvir as tuas orações. Diga forte para ele: Deus vai ouvir as tuas orações, querido. O teu clamor será ouvido, querido. A tua busca não será ignorada. Deus não vai ignorar, irmãos, quando você buscá-lo. Não importa qual seja a causa, não importa quais sejam os motivos, o que importa é que o teu Deus te ama de tal maneira que Ele abrirá as portas em teu favor. Pessoas serão mudadas, sua família será transformada e a glória de Deus será manifesta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu disse há um tempo atrás, em um dos cultos, que muitas vezes nas nossas orações, nós temos que ser extremamente específicos naquilo que buscamos. Ser objetivo, o que você deseja de Deus. Era isso que Jesus fazia. O que queres que eu te faça? O cego Bartimeu falou assim: não, então Deus, pode ser Jesus, filho de Davi, vamos conversar, eu estou aqui com uma dificuldade, não, ele não enrolou, irmão. Eu quero ver, eu quero ser objetivo, eu quero isso, eu preciso ver. Ele não ficou contando historinha, né, que nem a gente tem essa mania de ficar enrolando, né? Deus não se enrola, irmão. Você não, eu quero isso, eu quero meu filho sarado, eu quero meu filho aqui na minha casa, na casa de Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um emprego, eu quero ser vitorioso. Aí Deus vai perguntar: mas por que você quer ser vitorioso? Porque eu sou fiel a ti, Deus, porque eu tenho te servido e eu estou aqui persistindo, porque eu sei que só o Senhor tem o poder para mudar a minha história. Mas é isso que eu desejo nos meus dias, ser objetivo. E Deus sempre vai dar algo a mais, amém? Deus sempre tem a mais do que você deseja, porque esse Deus é maravilhoso, amém? Ele sempre tem algo a mais, mas nós temos que ser objetivos, claros. Eu quero a minha família rendida a Cristo. Eu quero melhores salários na minha empresa. Eu quero vender mais. Eu quero crescer. E aí você vai agir e se capacitar e se fortalecer, mas não vai deixar de estar no altar de Deus todos os dias, em um devocional de oração. Guarde isso, irmão, devocional de oração, tempo de oração a Deus, tempo de falar com Deus, tempo de expressar a Deus a tua vontade, e Deus ouvirá as tuas orações. Uma maneira de ser específico, muito comum, usada pelos judeus, era especificar a ação de Deus sobre aquele lugar. Um só Deus, um só Senhor, um só Criador, amém? Mas eles tinham esse hábito que eu acho muito interessante. Às vezes eu uso na minha oração.
Se eu desejo que Deus estabeleça, por exemplo, uma provisão na minha vida, eu preciso ser provido de algo. Eu preciso ter a provisão financeira, a provisão de saúde, que seja, né? Mas a provisão de algo que eu quero que Deus venha prover na minha vida, uma necessidade. Eu costumo falar o nome de Jeová Jirê. É preciso isso, pastor? Não, Deus é o mesmo, amém, querido? É necessário isso? Não, é só um complemento, algo a mais, amém? Tudo bem? Eu me faço entender? Deus é único, amém? Você vai orar a Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Você pode orar a Jeová, né, Iavé, né, são nomes que eles expressavam, mas que falam de um único Deus, amém? O todo, o completo, o Deus onisciente, onipotente, amém, querido? Sim ou não? Aleluia. Um Deus que está presente em todas as ações da sua vida, principalmente nas ações de oração. Mas às vezes, apenas como complemento, você pode fazer isso. Você pode clamar e dizer: Jeová Nissi, venha sobre mim neste momento, para que se estabeleça. Jeová Nissi significa: o Senhor é a minha bandeira. Então, se eu quero estabelecer o propósito de Deus na minha casa, eu posso declarar isso: Jeová Nissi, eu estendo a tua bandeira sobre a minha vida, sobre a minha família. Ou seja, Ele é a minha referência de Deus, Jeová Nissi. Você pode pesquisar isso na internet, tem todos os nomes lá, que você pode buscar. Jeová Rafá, se eu não me engano, deixa eu ver se eu anotei aqui. Isso, olha, o Deus que restaura, o Deus que cura. Eu preciso de uma restauração no meu trabalho, preciso que algo seja restaurado na minha vida, no meu ministério. Então eu vou clamar por Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que restaura. Ah, mas não vou lembrar o nome, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jirê, não vou lembrar desses nomes, né? Você pode falar: o Deus que sara, a ti eu clamo, pela cura da minha vida e da minha família. Eu vou falar isso algumas vezes aqui para ficar bem gravado. Não é os deuses, tá? Ok? É o Deus que tem uma ação de cura sobre a minha família, uma ação de provisão, que é a minha referência, que é a minha bandeira, o Deus, o todo, o Criador, amém, querido? Vamos deixar isso bem claro, querido, porque senão a gente fica muito não, então existem vários deuses. Não, é um único Deus. Porque quando você fala de vários deuses, você enfraquece o teu Deus. Existe um único Deus. Por isso que existe um único caminho, Jesus Cristo. A nossa oração, nos nossos dias, pós Jesus Cristo, tem que ser feita em um nome do Senhor Jesus. De forma específica e clara, com objetividade, apresentando a Ele razões. Apresentar razões, deixa eu fazer esse outro parênteses, é falar o quem você é para Ele. É você mostrar para Ele quais são as razões que eu mereço ser abençoado. Entendeu? Estou me fazendo entender aqui, irmão? E aí eu vou terminar com essa pergunta para nós orarmos. Quem você é em Deus? O que você pode demonstrar a Ele que agrade o coração de Deus? O que nós como igreja podemos apresentar ao Senhor e dizer: Deus, por causa disto, destas ações que eu tenho feito, porque sou filho e tenho honrado o teu nome, tenho sido fiel, tenho demonstrado amor a ti e pelo meu próximo, eu sou merecedor da tua bênção. Agora, se você não tiver nada que apresentar a Deus, se prepare para apresentar, amém? Comece a mudar a tua vida com Deus. Então Deus te dará a direção que você precisa, para que Ele te ouça e te abençoe. Amém? Amém, igreja? Deus é bom? Eu vou finalizar
para nós orarmos, temos um momentinho de oração. Infelizmente não deu para fazer muito tempo de oração. Mas apenas dizendo algo importante. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos, amém? Um justo orando vencerão 1000 do inimigo. Se você orar, 1000 demônios serão vencidos por causa da tua oração. É tremendo isto. Os efeitos do poder da oração, o poder transformador de cura, de restauração é insuperável. Mas quando a igreja ora, e é interessante porque a Bíblia diz assim, se 2 orarem, eu não estou nem falando na igreja, 1.000, 2, 10.000, olha a proporção. Se 2 concordarem com uma ação que está sendo proibida, ou que tem ações de malignidade contra aquilo, 10.000 demônios serão vencidos. Olha a proporção, irmão. Imagina uma igreja toda orando. O que Deus não vai fazer? Quantos milhões de entidades malignas serão vencidas quando a igreja concordar com o mesmo objetivo de oração? Isso nós chamamos de oração de concordância. E aí eu quero trazer para a sua casa, para a sua família, quando você juntar com a tua esposa e com os teus filhos, e clamar por uma situação, que está sendo aprisionada por espíritos malignos, legiões serão vencidas, destruídas, porque você resolveu orar com a tua esposa, orar com o teu filho, ou com um parceiro de oração. Que é nisso que eu quero parar, que eu quero finalizar. Se você tem dificuldade de orar, procure um parceiro de oração. Procure alguém que você confie, e que você faça propósito de oração com ele, durante este ano, que você desenvolva este hábito de oração. Eu quero um parceiro, alguém que ore comigo, alguém que todas as manhãs liga para mim, ou manda ali uma mensagem de voz, no WhatsApp. Hoje a tecnologia está fácil, irmão, está ou não está? Você vai orar e vai ouvir e vai orar por ele, simples assim, irmãos. Orarmos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros, temos o hábito da oração praticada, né, dentro da igreja. Quantas pessoas você conhece na igreja? São muitas. Escolha um. Ah, mas não confio muito nele. Misericórdia. Passe a confiar. Mas ele vai falar da minha vida para todo mundo. Se você for objetivo, não, é que a gente quer contar a história. A gente quer, não, eu quero que você ore por mim nesse ponto. Eu quero um emprego melhor. Eu quero o meu filho restaurado. Você não precisa falar que seu filho está nas drogas, seu filho está aí, você está acusando, já não está orando. Às vezes a gente tem essa mania, a gente fala mais do que está ruim do que está bom, irmão. Ora por mim, por que não? Eu quero a libertação do meu filho. Primeiro, o parceiro de oração não tem nem que perguntar por quê. Ah não, então eu quero a libertação porque está nas drogas, está na bebida, está aí, você como é porque meu filho é isso, é um sem vergonha, é um maldito, e aí você vai amaldiçoando seu próprio filho. Misericórdia, ninguém faz isso, amém? O parceiro de oração é isso, olha, eu preciso que haja um milagre na vida do meu filho. E o parceiro de oração fala, amém, vou orar por isso. E o Espírito de Deus, porque ele ora em Espírito, revelará a ele qual é a estratégia de oração para o filho desse parceiro de oração. Amém, querido? É claro, se você tem uma pessoa de mais confiança, que você pode se expor e pode falar, tanto quanto melhor. Mas não há necessidade, porque somos irmãos em Cristo, não vamos apontar o dedo para ninguém, amém? Não tem fofoqueiro nessa igreja, aleluia. Né? Não tem ninguém que faz fofoca. Mas tem pessoas de oração, amém? Então nós precisamos aprender como igreja, irmãos. Este é um ano em que a oração e a intercessão precisa ganhar um nível maior de atuação dentro da igreja. E eu estou te desafiando, no primeiro mês do ano, a viver um tempo de oração diferenciado. E Deus moverá milagres sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém, querido?